Olá, vamos dar continuidade às videoaulas sobre a reunião mediúnica antes, durante e depois. Este é o terceiro módulo de 8 módulos que vamos buscar trazer aqui nessas videoaulas este material tão importante que encontra-se nesta apostila de Miguel Tavares de Gouveia, reunião mediúnica antes, durante e depois. Neste terceiro módulo, vamos olhar um pouco a área fisiológica dos participantes de uma reunião mediúnica. Vamos ver o trabalho que a espiritualidade realiza a todos os participantes, aos médios ostensivos, aos dirigentes, aos médios aplicadores de passe, aos médiums esclarecedores. Todo este trabalho são realizados pelo mundo espiritual na preparação de uma reunião mediúnica. Nós temos um desenho que retrata nós encarnados. Então, nós, didaticamente, temos os nossos centros de força, que estão aqui alinhados, mas é didático. Temos os nossos centros de força do perispírito, que estão ligados ao perispírito, conhecido às vezes com o nome de chakras, que estão ligados intimamente com o nosso corpo fisiológico, que são os plexos. Estes centros de força não são únicos. Por todo o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, estão ligados ao nosso corpo fisiológico, moléculas a molécula. Vamos encontrar em diversas regiões do nosso corpo. Esta linha aqui é o duplo etérico, que fica mais ligado ao corpo fisiológico, e nós temos a nossa aura, que é toda aquela nossa forma de pensar e de agir. Então, nós, seres fisiológicos, encarnados, espíritos encarnados, temos esta configuração de ligação com o perispírito, com todos os seus centros de força, com todas as suas forças, para que nós possamos exercer esta atividade de vida em nosso processo evolutivo. Nesta obra Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, nós vamos encontrar no seu capítulo 1 a preocupação que o mundo espiritual tem com os participantes de uma reunião mediúnica séria. Aqui ele vai retratar como eles cuidam, energizam, buscam fortalecer aqueles encarnados que participam de uma reunião mediúnica. Ele nos diz que muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto da nossa atenção especial. Ou seja, bem antes da reunião, na preparação daquela reunião, os servidores daquela reunião, os encarnados, já tiveram uma atenção bem especial. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, quer dizer, na sala, no local do trabalho, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Olha só, antes de iniciar a reunião, no dia da reunião, antes de sentar para exercer a atividade dentro de uma reunião mediúnica séria, os participantes foram assistidos por vários operadores do plano espiritual. E continua ele nos dizendo: o mentor vem falando do trabalho que eles realizam junto aos encarnados daquela reunião. E o mentor vem colocar: antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, quer dizer, potencializaram
aquele coeficiente magnético, aumentar a questão magnética do sistema, das células nervosas. Aí ele complementa, para que não haja perdas lamentáveis do tigroides, ou seja, pesquisamos e descobrimos que são os corpúsculos de início, necessários aos processos da inteligência. Estes corpúsculos, necessários ao processo da inteligência do médium, ou do esclarecedor, ou dos participantes da reunião, receberam um novo coeficiente magnético, para que não pudesse perder a inteligência, para que não pudesse entrar de uma certa forma, de um modo, a depois da reunião ou depois do impacto mediúnico, ter este tipo de problema. Então, eles buscaram aumentando esse coeficiente magnético. Vamos buscar na literatura científica o seguinte. Segundo Frank Nissen, neurologista de Heidelberg, 1860 a 1819, corpúsculos de Nissen são corpos granulados de proteínas que se impregnam com corante básico, que é o método que ele utilizou, formando a substância do retículo citoplasmático das células nervosas. Ou seja, trouxemos aqui um desenho demonstrando que aqui encontra esses corpúsculos de início na célula, que é um fator muito importante a questão da inteligência. Para não ter a perda desse corpúsculo, para que o médium não possa ter esta dificuldade, a espiritualidade vem e magnetiza mais, coloca um poder maior de energização para que possa receber os impactos necessários e não perder, né, esta partícula tão necessária ao processo da inteligência. Continua o mentor nos colocando. O sistema nervoso simpático, maiormente o campo autônomo do coração, tá certo? Para atingir mais a questão do coração, recebeu um auxílio energético, foi energizado também. E o sistema nervoso central, nosso, né, foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Então, os sistemas nossos nervoso, tanto central como simpático, que está envolvido a parte do coração, digamos assim, tem um atendimento especial da espiritualidade aos membros da reunião para que possam receber auxílio e não ter perdas, não ter problemas a respeito do assunto. A importância que nós temos que ter na nossa preparação, porque a espiritualidade está nos preparando, está nos envolvendo energeticamente, nos fortalecendo energeticamente para aquela reunião. Continua na obra falando sobre a preocupação que eles têm com os participantes da reunião mediúnica, os participantes do trabalho, e ele nos coloca assim no fortalecimento da área fisiológica dos participantes. O vago, aí vamos buscar o que é o vago, é um nervo vago. Foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. É muito interessante esta colocação, porque na parte científica esse nervo tem uma importância fundamental. Vamos ver um desenho. Nós vamos ver, dentro da área biológica, que o nervo vago, ou pneumogástrico, constitui o 10º par de nervos crânicos. Ele vai sair do crânio, pela forame jugular, possui 2 gânglios, o gânglio superior jugular e o inferior nodoso, está dentro da parte biológica do ser. Mas ele é responsável pela inervação de praticamente
todos os órgãos abaixo do pescoço, que recebe inervação. Ou seja, este nervo é uma inervação, uma rede de proteção do pulmão, do coração, do estômago, do intestino delgado, etc., até os órgãos sexuais. Olha a importância desse nervo. Olha a importância de que o mundo espiritual realiza para que qualquer desses órgãos não sofra um choque de perda ou desarranjo. Então, eles vêm e energizam este nervo. Vão energizar, fortalecer esta rede do coração, do pulmão, do intestino, do estômago, até dos órgãos sexuais. Para que o trabalhador não possa sofrer qualquer tipo de dano dentro desses órgãos, por causa do processo de mediunização das entidades. Para que aqueles participantes que ali estão, ou seja, não possam receber qualquer tipo de impacto e possam prejudicar esses órgãos tão importantes para o nosso corpo fisiológico. Então, a preocupação dos espíritos, dos trabalhadores espirituais, junto aos participantes de uma reunião mediúnica. O capítulo é muito interessante, recomendamos a sua leitura, o capítulo 1 dos Missionários da Luz, que traz outros detalhes que na videoaula não dá para trazer todos esses detalhes. Somente a importância do trabalhador, do trabalho da espiritualidade junto ao trabalhador de uma reunião mediúnica. E continua o mentor dizendo que as glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Olha só a preocupação. Eles buscam uma energização, um acréscimo de energia para que possa ter uma produção de adrenalina rápida, caso exista uma perda eventual dentro do sistema nervoso. Aí nós temos as nossas glândulas suprarrenais, estão acima do nosso rim, e aqui são energizados, de tal forma que eles possam produzir adrenalina rapidamente quando precisar, de tal forma que não tenha dispêndio das nossas reservas ou das reservas dos participantes de uma reunião mediúnica. Nós podemos até colocar que somente o médio ostensivo tem isso? Não. Porque também o esclarecedor pode ter alguns impactos ali naquele momento de informação. E ele também tem que estar devidamente preparado fisiologicamente, assistido pela espiritualidade, para que aquilo não possa ocasionar qualquer tipo de problemática dentro das suas áreas fisiológicas. Olha a preocupação dos espíritos, dos mentores daquela reunião, dos trabalhadores espirituais, junto aos participantes de uma reunião mediúnica séria. E o mentor continua a conversar a respeito do assunto de mediunidade e vem nos colocando um parágrafo. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, ou seja, o exercício mediúnico de qualquer modalidade, psicofônico, psicográfico, efeitos físicos, não importa qual seja a atividade mediúnica do médium. Ele diz, nesse exercício, a epífise, ou seja, a pineal, desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, quer dizer, através dessa epífise, vai se dar uma força mental, uma emissão de energia e uma recepção de energia desses raios peculiares. É nela, quer dizer, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Esta obra foi escrita no momento, meados do século passado, onde a ciência ainda
não conhecia a potencialidade para o nosso sistema fisiológico que exerce a epífise. Não vamos nem falar nessa questão de antena parabólica, vamos chamar assim, junto ao mundo espiritual. A ciência não tinha ainda noção desta grandeza que esta glândula no nosso organismo exerce nas suas diversas modalidades de controle junto ao nosso órgão fisiológico. E ele vem nos dizendo a importância que ela tem na área mediúnica. Trouxemos aqui um desenho, um corte de um cérebro, com todas as partes, não vamos entrar em detalhes desta parte. O importante é nós conhecermos que o corpo pineal, o epífise, que está aqui, ó, centralizada aqui na proteção, aqui dentro do cérebro, com as suas proteções ósseas em sua volta, de tal forma que este corpo pineal, na época que foi escrito o livro, a ciência não tinha ainda o conhecimento da importância que tem esta glândula no nosso controle fisiológico. Hoje já tem, a cada tempo que se passa, a ciência vai descobrindo mais. Mas na área mediúnica, na área de intercâmbio, ou na área que o médium possa utilizar de qualquer tipo de mediunidade, seja ela psicográfica, seja ela psicofônica, de efeitos físicos, esta glândula tem uma importância fundamental, pois se trata daqui de um equipamento fisiológico que tem características que possam ser envolvido com o mundo espiritual, tanto na emissão de pensamento, como na recepção, na decodificação da informação que aqueles espíritos, aquelas entidades estão transmitindo, que passa pela este corpo pineal. E é através deste corpo pineal, conforme nos diz André Luiz, que ainda nós vamos crescer, nós vamos desenvolver, porque ainda nós estamos ainda embrionário, fora do nosso conhecimento da importância que tem esta glândula para o nosso desenvolvimento espiritual. Para a mediunidade, para exercer esta atividade dentro de um grupo mediúnico, esta glândula tem uma importância fundamental, tanto no médio ostensivo, como no esclarecedor, como no dirigente, como no médio aplicador de passe, ela é acionada, porque o esclarecedor, ele tem a sua mediunidade intuitiva, ele tem que desenvolver a sua mediunidade intuitiva. E é através desta glândula pineal que ele vai começar a perceber a intuição do mundo espiritual naquele atendimento. O médio aplicador de passe, idem. O dirigente, idem. Então, a importância que tem este corpo pineal numa reunião mediúnica. Pelo que nós vimos de informação, né, e de várias outras obras sobre a preocupação da espiritualidade ao tarefeiro de uma reunião mediúnica, ele é muito importante. A espiritualidade realiza um esforço significativo para reforço, equilíbrio na área fisiológica de todos os componentes do grupo mediúnico, para que ali eles possam realmente, dentro da programação que a espiritualidade ali realizou, eles possam atender, eles possam dar o máximo de si. Por isso que a preparação adequada do obreiro mediúnico é um assunto muito sério, daquilo que nós já conversamos. Ele tem que se preparar, ele tem que se envolver, ele tem que ter confiança, ele tem que desenvolver os seus pensamentos, né, o mais elevados possível no decorrer da semana, se possível, daquele dia ou antes, porque a espiritualidade está trabalhando em todos os componentes que ali estão. Então, a preparação adequada do obreiro mediúnico no plano fisiológico é um assunto muito sério para o desempenho de uma reunião mediúnica. Os benfeitores, antes de uma reunião,
né, conforme a informação das obras de André Luiz, tem uma preparação de até 40 horas antes. Ou seja, a seleção das entidades que estão aptas a dar a comunicação. Estas entidades, né, têm que estar vinculado àquele médium que tem que ter, de uma certa forma, uma sintonia mediúnica com aquele médium. A preparação de horas de local, a asepsia mental do recinto. Tem muitas casas espíritas, muitos locais, só tem um local para reunião pública, para evangelização. Então, a preparação para aquele dia de uma reunião mediúnica se torna-se importante, né? A asepsia mental do recinto, a preparação, aparelhos fluídicos que são necessários, né, para aquele tipo de reunião que estão programando. A divisão do local de faixas fluídicas, porque às vezes vão atender determinados tipos de entidade com determinado tipo de problemática. Eles trazem outros espíritos com aquela mesma problemática. As vibrações que se exercem no atendimento vão atingindo aqueles outros espíritos também, e muitos deles também se modificam para aquelas vibrações que ali estão atendendo um ou outro espírito com aquela mesma problemática. Então, essas divisões de faixas de proteção também trazem esses espíritos que ali estão com a mesma problemática para poder serem atendidos. A impregnação da atmosfera de elementos espirituais. Eles sobrecarregam os elementos espirituais, necessários até para se criar uma imagem, necessários para se criar um momento ali ao médium, a dar uma condição melhor ao médium para ele poder, naquele momento, ter uma questão de uma visão, às vezes de um ato, para dar condições ao esclarecedor para ter uma intuição melhor naquele sentido. Então, uma impregnação de elementos espirituais necessários ao desenvolvimento da reunião. E a organização e seleção dos espíritos, que nós já falamos. Nem todos são possíveis de se colocar. Muitos deles necessários, às vezes, de uma preparação de semanas, de meses, de anos de preparação para poder ali serem medianizados, para eles poderem medianizar e ser atendidos conforme as suas problemáticas. Então, nós estamos vendo, né, o quanto o mundo, os benfeitores, né, espirituais, melhor dizendo, trabalham para poder ter aquela reunião de 1h30, 1h45, 2 horas no máximo, entre a preparação e a área prática. Porque é a vibração do grupo todo. Às vezes, a vibração do grupo que tem uma sintonia muito forte no grupo, né, no mesmo pensamento, gera uma energização muito grande naquele grupo, né, exterioriza essa energização de atendimento àquelas entidades que ali estão, né, apaziguando, ajudando, né, trazendo novos caminhos, trazendo novas esperanças àqueles nossos irmãos que ali estão necessitados. Então, este é o trabalho que nós exercitamos dentro de um grupo de reunião mediúnica. Esse é o trabalho caritativo que nós nos propusemos a exercer esta atividade. E para nós encerrarmos esta videoaula, que o objetivo maior da videoaula é mostrar a preocupação do mundo espiritual com os componentes daquela reunião mediúnica no atendimento à parte fisiológica de cada um, mas a importância da nossa preparação. E no livro Mecanismo da Mediunidade, no seu capítulo 25, chamado Oração, esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Muito importante também este livro, este conhecimento, esse estudo desta obra. Mas ele nos traz no capítulo 25 uma frase que nós temos que ter ela sempre em mão e muito necessário dentro daquele momento que nós estamos na nossa preparação para o dia da reunião. A mente centralizada na oração é o que nós devemos ter quase todos os dias e todas as horas. Pode ser comparada a uma flor estelar. Olha só. Quando nós oramos, quando nós mantemos a nossa mente centralizada na oração,
nesta preparação, ou os outros dias, ele compara esta oração a uma flor estelar. Ela é aberta ante o infinito, porque a nossa oração, o nosso pedido, vai ao infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Óbvio. Se nós nos colocarmos neste momento de preparação para a reunião, no dia da reunião, na semana, nesta questão, né, de se envolver, de orar, de se ligar com Deus, não tenha dúvida que nós vamos estar absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. Vamos estar recebendo. Então, a importância que nós temos deste trabalho de manter para todos um grupo de reunião mediúnica esta responsabilidade de preparação para exercer as atividades da reunião mediúnica. Agradecemos a Deus por esta oportunidade e desejamos a todos muita paz.